O sol do deserto não tinha piedade. Era como uma fornalha acesa sobre a pele, queimando sem trégua, refletido na areia que cintilava como brasas espalhadas pelo chão. O vento soprava seco, trazendo consigo a poeira fina que arranhava a garganta e os olhos. Não havia pássaros no céu, nem sombra de árvores. Apenas o silêncio cortado pelo assobio áspero do ar que rondava as pedras, como se o próprio deserto estivesse vivo e vigiasse quem ousasse atravessá-lo. Foi nesse cenário implacável que ele avançava, montado em seu cavalo baio. As rédeas soltas na mão calejada, o chapéu de aba larga lançado para a frente, tentando roubar ao sol um pouco de sombra para os olhos. Chamava-se Elias Turner, mas já fazia anos que ninguém o chamava assim. Para os poucos que ainda lembravam dele, era apenas o rancheiro caído. Um homem que perderá tudo, terra, família, e parte da própria alma. O deserto, pensava ele, tinha algo em comum com sua vida. Ambos eram vastos, vazios e castigados. Cada passo do cavalo parecia ecoar um lamento antigo, lembrando-lhe que ele era um sobrevivente, mas não inteiro. Elias não buscava nada além de silêncio. Fugira de encrencas, de dívidas e de lembranças. Porém, ao longo dos anos, aprendeu uma lição dura: no oeste, até o silêncio é perigoso. Enquanto cavalgava, percebeu os primeiros sinais. Uma flecha quebrada enfiada no solo, quase escondida pela poeira. Mais adiante, pedras empilhadas em forma de triângulo, um símbolo deixado de propósito. Elias sabia o que significavam. Estava entrando em território Apache. Um calafrio percorreu-lhe a espinha, apesar do calor sufocante. Cada rancheiro, comerciante e explorador do Arizona conhecia as histórias. Os Apaches não toleravam invasores. Para muitos brancos, era suicídio atravessar suas terras. Mas havia algo pior que o medo da morte: as lendas. Desde os tempos em que Elias ainda possuía um pedaço de chão para chamar de lar, ouvia-se falar da rainha Apache. Ninguém sabia seu nome verdadeiro, apenas que liderava com mão de ferro e olhos que queimavam como carvões acesos. Diziam que era mais alta que a maioria dos homens, e tão ágil quanto uma serpente. Guerreiros a seguiam não apenas por respeito, mas por devoção. E a lenda tinha um detalhe sombrio. Nenhum homem branco sobreviveu ao encontro com a rainha Apache. Alguns diziam que ela própria degolava invasores com lâmina cerimonial. Outros, que preferia abandoná-los vivos no deserto, sem água nem armas, até que a areia os devorasse. Nenhuma versão trazia esperança. Elias cuspiu no chão, tentando afastar a sensação de que as histórias o rondavam agora, mais perto do que nunca. O cavalo resfolegou, nervoso, como se também sentisse a presença invisível. Ele pensou em recuar. O instinto gritava para virar as rédeas, procurar outra rota, voltar à solidão que pelo menos era previsível. Mas algo mais forte o fez continuar. Talvez fosse orgulho de homem que já perderá demais para se curvar ao medo. Talvez fosse aquela voz surda dentro dele, que dizia: não há nada a perder. Seguiu em frente. Horas depois, quando o sol já mergulhava no horizonte em tons de cobre e vermelho, Elias percebeu movimento ao longe. Pequenas figuras se destacavam no topo de uma colina arenosa. Ele estreitou os olhos. Eram cavaleiros. 4, talvez 5. Silhuetas recortadas contra o céu, imóveis como estátuas. O coração do cowboy bateu pesado. Apaches. Ele sabia que o comum seria dar meia volta, fugir antes que o cercassem. Mas não o fez. Puxou as rédeas com firmeza, endireitou o corpo sobre a sela e continuou em frente, devagar, como se desafiasse o próprio destino. Pois bem, e murmurou para si mesmo, a voz rouca pelo calor e pela sede. Se a lenda é verdade, que venha me provar. O silêncio que antecedeu o encontro era ensurdecedor. Até o vento parecerá parar. Os cavaleiros não se moveram, apenas observavam. Elias avançava, cada passo do baio levantando nuvens de poeira. Ele podia sentir os olhos deles perfurando sua pele. Finalmente, uma das figuras moveu-se. Um cavalo desceu a encosta, veloz e firme, trazendo sobre a sela um guerreiro pintado, o arco já em mãos. Elias respirou fundo, sem mostrar medo. Se era o fim, seria de frente. O sol desaparecia atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho sangue. E ali, entre a luz morrente e as sombras que nasciam, o cowboy solitário avançou contra o instinto e contra a morte. O deserto não perdoava, mas Elias também não pedia perdão.
O primeiro guerreiro desceu a colina em disparada, e Elias sabia que estava cercado. Bastava erguer os olhos para perceber as outras sombras surgindo entre as pedras, surgindo como espectros silenciosos. Não havia para onde correr. O baio relinchou, inquieto, e o cowboy apenas soltou um suspiro resignado. O apito de uma flecha cortou o ar. Antes que pudesse reagir, uma segunda vibrou rente à sua orelha e fincou no chão, como um aviso. Elias ergueu as mãos, lentamente, deixando as rédeas caírem. O cavalo parou. Em segundos, 4 guerreiros o cercaram, todos armados, com olhos frios pintados de vermelho e negro. Nenhum falou. Apenas o encaravam, esperando que um gesto em falso fosse desculpa para perfurá-lo. Elias manteve o olhar firme. Se ia morrer, que fosse de cabeça erguida. Um deles desmontou e amarrou suas mãos com tiras de couro áspero. Outro tomou o baio pelas rédeas. Elias foi puxado sem cerimônia, arrastado pelo deserto que agora parecia ainda mais vasto e hostil. A noite caiu durante a marcha. O vento esfriou, trazendo consigo o uivo distante dos coiotes. As estrelas começaram a brotar no céu, um mar de luz sobre a escuridão. Elias, mesmo com as mãos presas, observava em silêncio. Não havia temor em seu rosto, mas uma estranha aceitação. Horas depois, chegaram ao acampamento. Tendas de pele erguiam-se em círculo, iluminadas por fogueiras que crepitavam como olhos em chamas. Guerreiros guardavam cada entrada, mulheres moviam-se em silêncio, crianças observavam com olhos curiosos. Mas todos desviavam o olhar quando viam o prisioneiro branco. Elias foi conduzido até a maior das tendas. O ar estava impregnado de fumaça de ervas e o som de tambores distantes ecoava como batidas de coração. O guerreiro que o puxava parou diante da entrada e, sem palavra alguma, empurrou-o para dentro. No interior, a penumbra dançava à luz de uma fogueira baixa. Havia peles no chão, adornos de ossos e penas pendurados nas laterais, símbolos pintados em vermelho nas paredes de couro. Mas o que prendeu os olhos de Elias foi a figura ao fundo. Sentada sobre uma pele de búfalo, ereta e imponente, estava ela. A rainha Apache. Era alta, mais do que qualquer mulher que ele já vira. Seus cabelos negros caíam longos até a cintura, entrelaçados com contas de pedra e tiras de couro. Os olhos, de um castanho profundo quase dourado, tinham a intensidade do fogo. Carregavam uma mistura de fúria e sabedoria. Seu rosto era belo, mas duro, marcado por cicatrizes sutis que pareciam contar histórias de batalhas. Havia uma aura em torno dela. Não era apenas respeito, era medo. Até os guerreiros mais firmes hesitavam em cruzar aquele olhar. Elias sentiu o peso de sua presença. Não era a beleza que o desconcertava, mas o poder. Nunca vira uma mulher ocupar o espaço de um rei com tanta naturalidade. Um intruso, disse ela, em inglês carregado, mas firme. Sua voz era grave, quase melódica. Você sabe onde está? Elias umedeceu os lábios, a garganta seca pelo calor e pela marcha forçada. Sei. Território Apache. Ela ergueu um leve sorriso, mas não havia doçura nele. E, ainda assim, atravessou. Não estava procurando guerra. Só, em passagem. A rainha inclinou a cabeça, avaliando-o como se fosse uma peça de caça caída em sua frente. Os homens brancos sempre dizem isso. Vêm com suas botas, seus cavalos e suas armas. Dizem que não querem guerra. Mas deixam rastros de sangue onde passam. Eu não sou como eles. A voz de Elias era grave, firme. Perdi tudo por causa da guerra. Não vim trazer mais morte. Um silêncio denso se seguiu. Ela se levantou lentamente, a pele da saia balançando com o movimento. A cada passo que dava em direção a Elias, os adornos de metal tilintavam baixo. Parou diante dele, tão próxima que ele podia sentir o calor da fogueira refletido em sua pele. Ela ergueu uma faca cerimonial, de lâmina curva e brilhante. Tocou-a levemente no peito dele, apenas arranhando o tecido da camisa. Sabe o que dizem de mim? Murmurou, aproximando o rosto do dele. Sei. Elias sustentou o olhar. Dizem que nenhum homem branco sobreviveu ao encontro com a rainha Apache. Ela riu baixo, um som que mais parecia um trovão distante. Então por que você ainda respira? Elias não piscou.
Talvez porque você ainda não decidiu se sou como os outros. O silêncio se estendeu de novo. Havia tensão, mas também algo que ele não esperava, curiosidade nos olhos dela. Ela recuou a faca e o observou, como se medisse não apenas suas palavras, mas sua alma. Você tem coragem, cowboy? Ou talvez apenas seja tolo. Às vezes, é a mesma coisa. A rainha voltou ao trono improvisado e fez um gesto para os guerreiros. Estes, surpresos, hesitaram, mas obedeceram. Cortaram as amarras de Elias e recuaram para a entrada da tenda, como cães em guarda. Ela então falou, em tom de ordem. Não matemática. Não está noite. Ele ficará aqui. Elias franziu o senho, confuso. Aqui. Na minha tenda. A firmeza não deixava espaço para questionamento. Quero olhar em seus olhos quando o fogo apagar. O coração dele bateu mais forte, não de paixão, mas da estranha mistura de medo e respeito. Compartilhar a tenda da rainha Apache não era honra. Era sentença suspensa. Ele se acomodou em silêncio no canto, sentindo o peso de dezenas de olhos imaginários sobre si. Os guerreiros não confiavam. O povo não aceitava. E ele mesmo não sabia o que esperar. A rainha apagou parte do fogo, deixando apenas bruxulear brasas vermelhas. Seus olhos continuaram fixos nele, como se buscassem respostas que nem ele próprio tinha. E, naquela escuridão quase sagrada, Elias percebeu que não estava diante de uma inimiga. Estava diante de um enigma. Um enigma que podia matá-lo ou mudar sua vida para sempre. A noite passou lenta na tenda da rainha Apache. Elias quase não pregou os olhos, sentindo o peso do olhar dela mesmo quando parecia estar de costas. Era como se estivesse sendo medido a cada respiração. No entanto, a lâmina que poderia ter-lhe atravessado o coração ainda repousava na bainha, e isso já era mais misericórdia do que qualquer outro homem branco tivera. Quando o sol rompeu o horizonte, dourando a pele da tenda, Elias ergueu-se lentamente. Encontrou-a desperta, sentada diante das brasas que ainda fumegavam. Ela não parecia ter dormido. Seu povo deve pensar que enlouqueceu. Disse ele, a voz rouca pelo silêncio da noite. Meu povo teme mais a desonra que a morte. Respondeu ela, sem virar o rosto. E a desonra seria matar um homem sem antes saber o que o move. Essas palavras ficaram gravadas nele. Pela primeira vez desde que fora capturado, Elias percebeu algo além da dureza naquelas feições, havia peso, havia fardo. Durante os dias que seguiram, não houve longas conversas. Apenas trocas curtas, olhares, pequenos gestos. Mas para um homem acostumado à solidão, aquilo era mais do que podia esperar. Às vezes, a rainha lhe perguntava sobre sua vida. Elias não tinha muito a esconder. Contou-lhe do rancho perdido, queimado por saqueadores, da esposa morta pela febre, do filho que nunca tivera a chance de ver crescer. Ela ouvia em silêncio, os olhos fixos, sem demonstrar pena, apenas respeito. O deserto tirou de você quase tudo. Disse ela certa noite, enquanto alimentava o fogo com gravetos. Quase tudo. Elias respirou fundo. Mas ainda me deixou vivo. E isso, às vezes, é a pior parte. Ela não respondeu, mas pela primeira vez desviou o olhar. Foi nesse gesto que Elias entendeu, ela também carregava fantasmas. Pouco depois, descobriu quais. Em uma noite de vento frio, quando o acampamento repousava, ela falou. Não para ele, mas para o vazio, como se falasse com espíritos invisíveis. Elias, no entanto, ouviu cada palavra. Eu era apenas uma menina quando os soldados entraram em nossa aldeia. Trouxeram bandeiras e promessas de paz. E depois, fogo. Minha mãe morreu tentando proteger os mais jovens. Meu pai foi enforcado diante dos guerreiros. Desde aquele dia, não houve trégua. Elias permaneceu em silêncio. Não havia resposta que pudesse curar aquela ferida. Fui forjada no ódio. Continuou ela. Mas o ódio não me alimenta. Apenas me mantém de pé. Nesse instante, o cowboy deixou de vê-la como uma sombra vingativa. Passou a vê-la como uma mulher que carregava sobre os ombros não só a própria dor, mas a de todo um povo. Uma líder que não escolheu ser rainha, mas que não podia fugir desse destino. O respeito substituiu o medo. Ainda assim,
O acampamento não partilhava desse sentimento. Cada passo de Elias era seguido por olhos desconfiados, cada gesto observado como se fosse ameaça. Os guerreiros murmuravam, as mulheres o evitavam, e as crianças eram puxadas para longe quando ele passava. Para eles, era um intruso tolerado apenas pela vontade da rainha. Elias não se importava. Havia aprendido a viver sozinho. Mas algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez em anos, não sentia apenas o peso da própria dor, mas também o de um povo inteiro. A prova veio mais cedo do que esperava. Numa tarde abrasadora, quando o sol queimava alto, um alarido ecoou do lado oeste do acampamento. Guerreiros surgiram em correria, trazendo notícias de ataque. Não eram soldados brancos, mas uma tribo rival que buscava tomar o território. Elias sentiu o ar se carregar de pólvora invisível. Os apaches ergueram arcos, lanças e rifles antigos. A rainha montou seu cavalo negro, ereta, os cabelos soltos como bandeira de guerra. Ele não tinha ordens, não tinha dever entre eles. Mas quando viu a poeira erguer-se no horizonte e ouviu os gritos de batalha se aproximando, algo se moveu dentro de si. Sem pensar, agarrou o rifle que ainda trazia amarrado ao baio. Os guerreiros rivais caíram sobre o acampamento como tempestade. Flechas cruzaram o céu, lanças reluziram. Elias atirou. O som seco do disparo abriu espaço entre os gritos. Um inimigo tombou. O cowboy avançou lado a lado com guerreiros que horas antes o olhavam com desprezo. O baio relinchava, veloz entre as tendas, enquanto Elias disparava e golpeava com a coronha do rifle. Um guerreiro rival o atacou com faca, mas ele desviou e o derrubou na areia. O sangue respingou, quente, lembrando-lhe que estava vivo, e que agora lutava não por si, mas por aqueles que o cercavam. Do alto da colina, a rainha liderava como um raio. Sua lança cortava o ar, sua voz era trovão que guiava os seus. Elias a seguiu com os olhos por um instante, não havia lenda naquele momento, apenas uma guerreira que incendiava o campo com sua coragem. A batalha durou pouco, mas foi feroz. Quando o último rival fugiu, deixando atrás de si corpos e armas quebradas, o silêncio voltou a cair sobre o acampamento. Os guerreiros apaches se entreolharam. Alguns murmuraram. Elias ainda segurava o rifle, respiração ofegante, sangue nos braços. A rainha desmontou, caminhou até ele e parou diante de todos. Este homem lutou ao nosso lado. Sua voz ecoou, firme. Quem o chamar de inimigo chamará também a mim. O acampamento silenciou. Ninguém ousou contestar. Naquela noite, Elias foi recebido com carne assada e fogo compartilhado. Não havia sorrisos, mas havia aceitação. Ainda era estrangeiro, ainda era branco, mas agora tinha um lugar, temporário, talvez, mais real, entre eles. Sentado perto das brasas, observando as crianças brincarem e os guerreiros afiando armas, Elias sentiu algo que não experimentava havia anos. Não era a paz. O deserto não permitia isso. Mas era pertencimento. E, quando ergueu os olhos para a rainha, que o observava à distância, entendeu que estava preso não por cordas ou medo. Estava preso por algo muito mais forte, respeito. As noites de breve calmaria não duraram. No deserto, a paz era apenas um suspiro entre duas tempestades. Na manhã em que tudo mudou, os sentinelas voltaram correndo ao acampamento, trazendo poeira e desespero nos olhos. Elias os viu chegar, ofegantes, gritando palavras que até ele, com seu inglês, compreendeu: soldados. A notícia espalhou-se como fogo em palha seca. O exército americano havia rompido as colinas, marchando com bandeiras e rifles reluzentes. Não vinham para negociar, vinham para caçar. A rainha Apache ouviu em silêncio. Seu semblante, normalmente firme como rocha, agora mostrava a sombra da decisão impossível. Olhou para seu povo, mulheres recolhendo crianças, guerreiros afiando lanças, anciões murmurando preces. Sabia que cada escolha carregava um preço. Elias se aproximou. Não precisou de tradução para sentir o peso daquele momento. Eles não vão parar. Disse, a voz grave, como quem já viverá perseguições demais. Se fugirem, vão segui-los até o fim. Se ficarem, será guerra. Ela ergueu os olhos para ele. Por um instante, não era a rainha temida, mas uma mulher solitária, carregando a responsabilidade de muitos sobre os ombros frágeis da memória. Sempre é guerra.
respondeu ela, num sussurro que parecia o próprio vento. Houve conselho entre os guerreiros. Alguns clamavam por luta, outros pela fuga para montanhas mais distantes. A rainha ouviu a todos, mas no final foi sua voz que decidiu. Protejam os inocentes. Levem as crianças e os velhos para longe. Quem puder lutar, ficará comigo. O silêncio que seguiu foi de aprovação silenciosa. Não era apenas uma ordem. Era destino. Elias não precisou pensar. Caminhou até seu cavalo, ajustou o rifle no ombro, prendeu a faca no cinto. Quando voltou, a rainha olhou de cima a baixo. Você poderia partir. Não é sua guerra. Ele respirou fundo, sem desviar os olhos. Já perdi demais fugindo. Se este é o fim, que seja de frente. Ao seu lado. Aqueles olhos castanhos, sempre duros como pedra, suavizaram-se por um instante. Não houve palavra de agradecimento, mas o silêncio entre eles dizia mais que qualquer promessa. Ao cair da tarde, o horizonte tremeu com a chegada dos soldados. Poeira ergueu-se como muralha, o som das botas e cascos reverberava como trovões. Bandeiras tremulavam, e fileiras de rifles apontavam para o acampamento Apache. A rainha montou seu cavalo negro, erguendo a lança como estandarte. Elias estava ao seu lado, firme, chapéu baixo sobre os olhos, rifle preparado. Guerreiros espalhavam-se pelas dunas, camuflados na poeira e na fúria. O primeiro tiro ecoou. Um estampido seco, seguido do assobio da bala que riscou o ar. Então o inferno se abriu. A poeira se ergueu, cegando. Gritos rasgavam o vento, cavalos relinchavam, flechas e balas cruzavam o céu como enxames de fogo. Elias disparava, cada tiro certeiro derrubando um inimigo, mas os soldados eram muitos, avançando como enxame de ferro. A rainha era um raio em meio à tempestade. Sua lança cortava o ar, sua voz rugia como trovão, guiando os guerreiros a cada movimento. Elias a seguia, protegendo suas costas, derrubando soldados que ousavam se aproximar. O chão manchava-se de sangue. O ar cheirava a pólvora e ferro quente. O sol, mergulhando no horizonte, tingia a areia de vermelho, como se o próprio deserto chorasse sangue. Em meio ao caos, Elias sentiu uma bala rasgar-lhe o ombro. Cambaleou, mas não caiu. Olhou para a rainha, ainda firme, ainda viva, ainda indomável. E soube, no fundo, que a lenda estava sendo escrita ali, naquelas últimas horas. A batalha durou até a noite. Quando o fogo das armas começou a rarear, restavam apenas ecos e corpos espalhados. Poucos guerreiros ainda estavam de pé. Os soldados, apesar da vantagem, recuaram, feridos e desmoralizados pela fúria inesperada. Elias, exausto, sangrando, olhou ao redor. O acampamento era ruína. Mas a rainha ainda estava ali, montada, o olhar fixo no horizonte. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu depois. Alguns afirmam que Elias tombou, morto em meio aos corpos, abraçado à poeira do deserto. Outros juram que o viram desaparecer, cavalgando ao lado da rainha rumo às montanhas, envoltos pela escuridão e pelo vento. Apenas uma certeza restou: nenhum homem branco sobreviveu ao encontro com a rainha Apache, exceto aquele cowboy que ousou compartilhar sua tenda. E o deserto, eterno e silencioso, guardou o resto da história. O narrador ergue sua voz, grave e lenta, como se contasse uma lenda junto à fogueira. Não é sobre sobreviver ou morrer. É sobre ousar atravessar fronteiras que poucos ousaram. Ele não era Apache. Não era rei. Era apenas um homem quebrado, que encontrou no coração do deserto algo maior que medo, coragem. E assim nasceu a lenda do cowboy que enfrentou a rainha Apache, não com armas, mas com respeito. O deserto nunca esqueceu. E assim termina a história de um homem que ousou desafiar o impossível, e de uma rainha que fez do deserto o seu trono. Se essa lenda tocou você, deixe seu like, compartilhe nos comentários o que faria no lugar desse cowboy, e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias épicas do Velho Oeste.